Estenda a sua mão, por favor. Paizinho Santo, no nome de Jesus, nós te damos graças mais uma vez e te pedimos que o Senhor venha, ó Pai, falar ao nosso coração através da tua santa palavra. Usa o pastor Gerson com poder e graça e que nós possamos dar a devida atenção e reverência que a tua palavra merece. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Abre a sua palavra aí em Apocalipse capítulo 2. Semana passada nós falamos das duas primeiras cartas. E hoje nós vamos correr bastante e vamos falar das outras cartas. Apocalipse 2, a partir do verso 12 até o 17. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, e é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Em várias cartas, idolatria e prostituição, seja física ou espiritual, sempre tem idolatria e prostituição. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra ti batalharei com a espada que está na minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Irmãos, Jesus aparece com a espada na sua boca. Lá em Isaías 55:11, fala que a palavra do Senhor não volta vazia. Então, eu já ouvi muitas pregações a respeito de Isaías 55, verso 11, que falam que Deus cumpre a palavra, que fala que Deus abençoa, que fala que as bênçãos acontecem, que Deus é fiel, e glória a Deus porque é desse jeito. Mas todas as bênçãos, elas estão condicionadas ao nosso posicionamento, à nossa obediência, ao nosso procedimento. Porque para que a palavra aconteça, nós temos também que fazer a nossa parte, que é a fé com obras, que é a santidade, que é a obediência a Deus. Agora aqui Jesus aparece com a espada e fala que vai batalhar com a espada da boca dele contra a própria igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ou ela é bênção na nossa vida, ou ela será juízo. E aqui é juízo. É por isso que a palavra de Deus não volta vazia. Deus mandou metade do povo subir num monte e profetizar todas as bênçãos. Mandou a outra metade subir no outro monte e profetizar um monte de maldições. E ainda depois mandou Moisés dizer assim para o povo: eu coloco diante de ti a vida e a morte, e ainda te digo, escolhe a vida. Como que se escolhe a vida? Obedecendo a Deus, tendo uma vida de santidade. Então, hoje, naquelas duas primeiras cartas, eu já falei de prostituição. Hoje eu vou falar
de um outro tipo de idolatria, que é para a igreja dos nossos dias, que é para a igreja agora, do século 21. Sabe o que Deus me levou? Quem sabe o que é egocentrismo? É um dos pilares da nova era. É o homem no lugar de Deus. Sabe o que é idolatria na igreja? Isso aqui, ó. Isso aqui pode ser idolatria na igreja. A liderança dos ministérios, os cargos, os títulos de diácono, de pastor, de líder. Você quer ver um outro lugar que pode ser idolatria na igreja? O altar de Deus aqui, o púlpito de Deus. Eu vou explicar o porquê. Porque a única estrela que tem que brilhar aqui na igreja é a estrela de Jesus. É Jesus quem tem que brilhar. Agora, quando a pessoa sobe aqui para brilhar, isso aqui vira um palco. Quando ela sobe aqui, e o coração dela não é de servo, Jesus, ele tinha toda a glória com Deus. Ele se humilhou na forma humana e foi servo. E servo até a morte de cruz. O único brilho que Deus aceita dentro da igreja é quando Jesus brilha na nossa vida, porque nós nos reduzimos a servos. Para servir a igreja. Se eu subir aqui para pregar, para me aparecer, eu estou mais por fora da vontade. Hoje os cânticos aqui foram cantados sobre a vontade de Deus. Irmãos, se eu não subir aqui como servo, com a consciência que a igreja tem que receber o melhor, que a igreja precisa receber de Deus o alimento, a consolação, a edificação, a libertação, que a igreja precisa ser alimentada, e que eu tenho que ser um vaso de barro nas mãos de Deus, e que eu tenho que fazer a minha parte como servo para que Deus abençoe a igreja. Ouve bem, eu estou mais por fora do que semente de caju, mais fora da vontade de Deus do que semente de caju, porque toda semente fica dentro, né? A do caju está fora, fora da vontade de Deus. Se eu subir aqui para puxar o louvor da igreja, eu vier aqui para me apresentar, isso aqui vira palco. Isso aqui vira um palco. Sabe o que é a função de quem sobe aqui para puxar o louvor? Ele é o que menos tem que aparecer aqui. Ele tem que ser invisível aqui. Sabe quem que tem que aparecer aqui? Ele tem que demonstrar aqui uma alegria na hora. Alegria. Alegria. E louvar a Deus de todo o coração. Sabe? Para que a igreja o acompanhe. E sabe o que tem que aparecer na igreja? A própria igreja. No mais alto nível de louvor possível. É a igreja que tem que aparecer. Então, irmãos, essas coisas, nós temos que aprender a sermos humildes e subir na presença de Deus e assumir os nossos ministérios em cada departamento da igreja, para que Jesus seja engrandecido, para que Ele cresça e eu diminua. Se não for isso, é um cajuzinho com a semente de fora, fora da vontade de Deus.
E isso está cheio de gente que pensa que isso aqui é palco. E isso é uma idolatria tamanha. Isso é um erro tamanho. Então já falei da primeira igreja. E ainda tem mais uma coisa que pega profundo. Coloca lá para mim, Lucas 14, 26. Irmãos, tem um ensinamento, eu não sou contra ele, eu sou a favor dele, que fala que em primeiro lugar a Deus, depois a família e depois a igreja. Eu penso que Deus quer que todos os maridos sejam o melhor marido possível. Que todas as mulheres e esposas sejam a melhor mulher e esposa possível. E os filhos amem e respeitem os pais, e os pais amem e respeitem os filhos. Deus quer tudo isso. Só que esse versículo aqui, todo mundo prega do crente 007, né? Esse aqui é o versículo 007. Porque eu tenho 31 anos de igreja e eu nunca vi ninguém pregar esse versículo. Só se foi algum dia que eu estava com dor de barriga, não consegui vir na igreja. Eu nunca vi ninguém pregar esse versículo. Ninguém. 31 anos de igreja, hein? Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e sua mãe, mulher, filhos e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, lê comigo, igreja. Não. E agora? Agora eu fico de lado, porque eu não sou nada. Quem falou isso aí foi Jesus. E agora? Foi Jesus que falou isso aí. Quem vai discutir com Jesus? Irmãos, dai à família o que é da família, e a Deus o que é de Deus. Só que tem o seguinte, agora eu vou falar comigo mesmo para não ferir ninguém. Eu vou pensar, pastor Gerson, no que eu tenho aborrecido a minha vida? No que eu tenho aborrecido a minha esposa e os meus filhos e os meus pais? No que eu tenho aborrecido por amor a ti? Porque se eu não tenho aborrecido em nada, e eu faço tudo o que eles querem, não tudo que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu seja um excelente marido. Escuta aqui. Ouve bem o que eu vou te falar. É pecado amar mais do que Deus ama. Porque é soberba. Quem aqui pode amar mais do que Deus ama? Deus dá tudo o que você pede? Deus faz tudo o que você quer? Por que eu tenho que fazer tudo o que a minha esposa quer, tudo o que meus filhos querem? Ou vice-versa? Eu tenho que fazer tudo o que Deus quer que eu faça como pai, como marido, como filho. O que Deus quer que eu faça. Não o que a família quer que eu faça. Ouve bem. Se eu não aborreço em nada a minha família, faço tudo o que eles querem, sabe quem que eu vou aborrecer? A quem? Ninguém gosta de pregar isso aí. Ninguém gosta de pregar isso daí. E a família, aqui nesse versículo, Jesus deixa muito claro que a família é rival dele. Irmãos, é pesado. Eu tenho título de pastor, né? Mas se eu não sei aborrecer a minha família, ouve bem, a boca de Jesus fala que eu nem discípulo sou. Pensa bem, se eu não sei aborrecer a minha família, eu não sou nem discípulo. Meus filhos, até hoje, eles falam assim: pai, a nossa juventude podia ser muito mais aproveitada, a nossa adolescência.
Mas o Senhor fazia de tudo na igreja e quase não passeava com nós. Eu não demonstro, mas por dentro eu falo, glória a Deus, eu aborreci eles. Estou dentro do versículo. Sabe por quê, irmãos? Dei sempre a melhor comida, a melhor roupa, convênio médico, educação. Dei tudo para os meus filhos. Um tem um emprego de honra, a outra mora na Austrália, lá está numa bênção lá, glória a Deus. Dei tudo. Irmãos, mas eu priorizei Deus na vida. Irmãos, dá uma pensadinha aí no que você tem aborrecido a sua família, a sua vida, porque senão a boca de Jesus fala assim para você, você nem discípulo você é. Essa é a igreja moderna. Esse versículo aqui, pensa, eu te desafio, lembra aí quando alguém pregou esse versículo aí. Lembra aí, quando que alguém pregou esse versículo aí. Procura lembrar na sua vida cristã. Vamos passar para a próxima carta. E ao anjo da igreja escreve, a igreja de Tiátira, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência. As tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e que ensina e engana os teus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha aí de novo. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeram. Eis que porei numa cama os que adulteram com ela, e grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte aos seus filhos. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiátira, e a todos quantos não têm esta doutrina, que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, e outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Serão quebradas como vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai. Sabe essas nações aqui, essa bênção aqui, todas as bênçãos que vieram das 3 primeiras igrejas, Deus está falando de algo já na eternidade, na glória, na vida eterna, mas essa bênção é no milênio. Dar-lhe-ei a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa mulher, ela representa a permissividade na igreja. Irmão, você quer ver uma coisa que fere a Deus? É uma igreja permissiva. Vamos orar pelos pastores, pelos líderes, pela liderança da sede. Irmãos, a igreja não pode ser permissiva. O que é pecado tem que ser pecado. E quando um membro precisa de correção, ele precisa de correção. A igreja não pode ser permissiva. Irmãos, vamos orar e pedir a Deus que aqueles que são os líderes de todo esse ministério, eles tragam a palavra de Deus e não o que nós queremos ouvir. Coloca aí, Timóteo 4:1, bem depressa. E depois já em seguida, 2 Timóteo 4:3. Irmãos, vamos pedir a Deus que a igreja continue ensinando uma vida justa, uma vida que tem uma moral elevada. Amém? Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos,
Tem muita gente que muda de igreja e muda de igreja, porque chega numa igreja e passa um dia, pode passar um ano, mas aí vai entrar aquele assunto em que a pessoa tem problema na vida dela, em que ela precisa melhorar, um pecado que ela precisa parar de praticar. Ela precisa toca no problema dela, toca na ferida dela, toca aonde ela precisa ser tratada para ser santificada. Aí ela muda de igreja. Não, irmãos, vamos suportar o tratamento de Deus. 2 Timóteo 4:3. Vamos ser bem rápidos, senão não vai dar tempo. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O tempo é esse. As pessoas não querem ouvir a vontade de Deus. Elas querem ouvir algo que não mexa com a vida delas, que não leve elas a se santificar. Esse era o problema dessa igreja. Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Irmão, o que resolve isso? Irmão, vamos pedir a Deus a palavra verdadeira, a sã doutrina. Vamos sofrer a correção de Deus, vamos se santificar e vamos morar no céu, amém? Estão de acordo comigo? Ou essas pessoas que querem esse tipo de doutrina, elas estão perdendo o tempo dela na igreja, porque esse aí é o caminho largo. Isso aí é morte. Amém? Eu não posso ler porque não dá tempo. Mas se você for lá em Timóteo, tem a lista moral que um presbítero tem que ter, um pastor tem que ter, um diácono tem que ter. Por quê? Ele tem que ser marido de uma só mulher, hospitaleiro, não dado ouvir, honesto, apto para ensinar, que tenha bom testemunho dos que estão de fora. É ou não é? Por quê? Porque só o pastor? Não, porque as pessoas têm que olhar para o pastor e viver como o pastor vive. E copiar o pastor. Ser marido de uma só mulher, ser hospitaleiro, ser honesto, não ser dado a muito vinho, não ser cobiçoso de torpe e ganância, e por aí vai afora. Certo? Porque é aquilo que o Senhor prega, tem que ter um norte. Amém? As pessoas não querem o norte, elas querem o que elas estão vivendo. Elas não querem ser tratadas pela palavra. Então esse era o problema da igreja de Tiátira. Irmãos, e na igreja de Tiátira ou Tiatira, como queira, tem uma bênção a respeito do milênio. Deus tinha um plano com Adão e Eva. Ele tinha um plano. E no plano de Deus não era para o Adão e a Eva ser lançado do paraíso e nem cometer pecado. Deus, por meio de Adão e Eva, ele ia fazer uma nação santa. Ele ia encher a terra de pessoas santas. Não era para o homem conhecer o mal, o pecado e a morte. Não era. Esse não era o plano original de Deus. Concorda comigo? E por que vai ter 1000 anos do reinado do anticristo, aonde Satanás vai ser preso no abismo? Porque Deus vai dar testemunho de si mesmo. Ele vai mostrar para toda a humanidade, para todos os anjos no céu, até para todos os males, para todos os seres que existem. Deus vai dar um testemunho de si mesmo. Ele vai provar para todo mundo que o que ele queria fazer com Adão e Eva era muito bom. E ele não pôde fazer em Adão e Eva, ele vai fazer no milênio, ele vai fazer. Eu vou estar lá e você também, amém? Está entendendo? Gostaria de falar muito, mas não tem como falar. Apocalipse capítulo 3, quinta carta, à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, de que tem nomes do que vive e estás morto.
Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, comigo andaram de branco, porquanto são dignas disto. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. No verso 3 fala assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Essa igreja precisava se converter de novo. Meu Deus do céu, meu Deus. Sabe porque ele se apresenta como os 7 olhos? Se você for em Apocalipse capítulo 5, você vai ver o Cristo glorificado, que tem os 7 olhos e as 7 pontas. O Cordeiro glorificado, que ele tem os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Sabe o que quer dizer isso? Deus sabe tudo. Deus vê tudo. Ele é presciente. Ele sabe de tudo antes que aconteça. Ele não pode ser pego de surpresa. Ele sabe de tudo antes do que aconteça. Ele conhece tudo, Ele vê tudo, Ele está em todos os lugares, onisciente, presciente, na pessoa do Espírito Santo. Irmãos, Deus está dizendo assim: eu vejo tudo o que você faz, eu vejo tudo o que você sente. E Ele via que aquela igreja vivia de aparência. Tens aparência que vives e estás? Deus não aceita a aparência, porque a aparência é mentira, e Deus odeia a mentira. Deus não aceita a aparência. Quer que eu provo para você? Eu tenho todos os versículos, mas não dá tempo, então eu vou falar. Jesus viu uma figueira. Eu entendo de figueira, irmão. Jesus viu uma figueira. A figueira é linda quando ela está enfolhada. Sabia que para cada folha que tem na figueira nasce um figo junto? Para cada folha que tem na figueira tem que nascer um figo. É assim a natureza da figueira. Para cada folha um fruto. E sabia da última? Ouve bem, figo não é fruta, figo é uma flor. Todas as frutas que existem sobre a terra, elas primeiro nasce a florzinha e depois a frutinha. A única fruta que não tem flor é o figo, porque o figo não é uma fruta, o figo é a flor. O figo é a flor. Para cada folha, um figo. E Jesus viu aquela figueira bonita, lotada de folhas, e ele estava com fome. E ele falou: está lotado de fruto. E ele chegou lá. O que ele achou lá? Nada. Porque só tinha a aparência. Não dá para ser crente de aparência. Porque o crente de aparência parece que ele está vivo, mas ele está... Sabe por que está morto? Lembra da videira? Aquele que dá fruto, Deus... Aquele que não dá fruto, Deus corta. Separou da... Quem que é a videira verdadeira? Separou. Fora de Jesus tem vida? Por isso que Jesus falou para a figueira seca. Porque ela não tinha fruto. Então ela não tinha nada com Jesus. Os discípulos se escandalizaram. Mas Jesus só estava cumprindo a palavra, porque Ele é a própria palavra. Ele é o próprio cumprimento da palavra. E Ele mandou a figueira seca. E era o que estava acontecendo nessa igreja. Essa igreja estava vivendo. Morte é resultado final.
Mas qual o salário da morte? O pecado. Então, se a igreja estava morta, ela estava vivendo aonde? No pecado. E quem é vencido do pecado se torna escravo do pecado. Por isso que Jesus falou: se arrepende. Porque a salvação não tem jeito de Jesus. Não existe salvação com Jesus sendo só nosso Salvador. Ele tem que ser também nosso Senhor. E se nós estamos vivendo em pecado declarado e repetido e contínuo, depois de ter sido liberto e purificado, nós não somos servo de Deus, nós somos servo do pecado. Aí Jesus falou: se arrepende, porque no arrependimento tem um mistério. Não é só mudança de direção, mudança de atitude. Eu paro de pecar e mudo, e começo a obedecer a Deus. Eu mudo de reino. Eu deixo de ser servo do pecado. E quem passa a ser o meu Senhor? Jesus Cristo. A vida passa a ser minha Senhora. Fala: se arrependam. Só dá para ter vida servindo a Jesus. Servindo ao pecado não dá para ter vida. É a essência dessa carta. Amém? Coloca lá, Gálatas 2:6. Ora, aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tenham sido, nada me importa. Deus não aceita o quê? Aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Irmãos, tem que ser crente dentro da igreja, crente fora da igreja. Nós temos que ser servo de Jesus e não do pecado. O pastor pediu para me pregar. Eu acho que se eu tivesse que escolher um tema, eu não sei se teria coragem de pregar isso que eu estou pregando, mas eu estou obedecendo. Amém? É melhor a gente ver isso na igreja, estudar essa igreja, para que isso não aconteça na minha vida, na sua igreja e nessa igreja. Amém? Coisa séria, irmãos. Coisa séria. Deus não permite que nós tenhamos duas identidades, irmãos. Eu tinha um pastor que ele pregava assim, ó: tira a sua máscara. Tira a sua máscara. Isso serve para mim também. Olha, o meu desejo é que essa igreja aqui seja poderosamente abençoada hoje. Que Deus coloque um cinto de ouro em você. Ô pastor, um cinto de ouro é... Se eu não me engano é Apocalipse 11:5. Justiça e retidão. Justiça e santidade. Vamos ser sinceros, irmãos. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso. E Ele está sendo aqui. Ele pediu para a igreja: arrepende-te. Porque Ele é fiel e poderoso. E se fizermos de coração, já no momento em que você confessa, e que você pede ajuda, e que você se entrega a Deus e reconhece
já um fruto, você já produz um fruto de justiça, um fruto de vida. O que João Batista falava? Eu ouvi a voz de Deus agora. Deus bradou do céu e eu ouvi, você ouviu? Sabe o que Deus mandou dizer para você? Fala para eles do meu servo João Batista. E na minha mente veio certinho. É assim que eu prego. Produzi, pois, frutos dignos. Isso veio do trono, não estava na minha pregação. É o que essa igreja precisava e é o que nós precisamos. Produzir frutos dignos de arrependimento. Agora eu tenho 7 minutos e meio para falar dessas duas cartas. Meu Deus! 6ª carta da igreja de Filadélfia. E ao anjo que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta. Ouve bem, uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência. Aqui está uma das provas que há doutrina certa, que há definição teológica certa. É o pré-tribulacionismo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, essa igreja, Jesus não encontrou nada para dizer contra ela. E ele fala, tendo pouca força. Fala que tinha uma porta aberta. A porta aberta é a força de Deus. É a dimensão aberta com Deus. Amém? É a dimensão aberta com Deus. E aonde que é a pouca força? Ouve bem. Eu ouvi o apóstolo Rui dizer muitas vezes isso. Que ele sempre preferiria ter uma igreja com qualidade do que com quantidade. Eu ouvi muitas vezes. O que é uma pouca força da igreja? Não era uma igreja que tinha uma quantidade enorme de membros, não era uma igreja que tinha 1 ou 10 em cada cidade, não era uma igreja rica financeiramente, mas era uma igreja que amava a Deus de toda a alma, de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Era uma igreja fiel, e ela não era rica e nem numerosa, mas ela tinha qualidade, porque ela colocou no coração agradar a Deus. E o que é a porta aberta? É uma igreja que prevalecia porque confiava em Deus, porque esperava de Deus, porque confiava em Deus, porque dependia de Deus. E Deus é fiel e Ele é suficiente para cuidar da igreja. Era uma igreja que se contentava com o que ela era e com o que ela tinha. Olha só nessa igreja como cai por terra a doutrina da prosperidade, no sentido assim, ó. O erro da doutrina de prosperidade, quando ela está associada com a espiritualidade. Eu explico.
Como é que está aí a sua vida financeira? Olha, eu estou passando por lutas, mas Deus está me sustentando. Ah, então você não é abençoado por Deus. Como que está a sua... Não, eu estou prosperando. Ah, então você é espiritual. Você é espiritual porque você está prosperando. Não, espera lá um pouco. Essa igreja aqui tinha pouca força. E era a única que estava na conformidade de Deus. Irmão, espiritualidade não tem nada a ver com bênçãos material e financeira, não. Porque senão fica ruim para Jesus. Nós vamos ter que falar que Jesus não era muito espiritual, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Aonde que Jesus teve riqueza nessa terra? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aonde? Ele falava assim, você quer me seguir? A raposa tem um covil e o passarinho tem um ninho. E eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Tem certeza que você quer me seguir? Aonde que está? Jesus é a própria espiritualidade. E onde que estava que ele era rico, segundo ele? Ele era próspero, porque Deus dava tudo o que ele precisava. O alimento, Deus cuidou dele. Qual dos apóstolos que se enriqueceu? Aonde? Aonde que os profetas? Irmãos, precisa tomar muito cuidado com essa doutrina da prosperidade. Associar ela com espiritualidade. Então vamos para a próxima carta. Agora, essa aqui era rica. Essa aqui era rica. Então, de acordo com essa doutrina aí miserável que tem por aí, ela devia estar muito bem, né, pastor? Que a igreja de Laodiceia era rica, então ela devia estar nas nuvens espiritual. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver então. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E eu tenho falado para vocês, pode acreditar, eu falo com respeito e temor, a maior vomitada de Deus é no dia do arrebatamento. Todos aqueles que estão desagradando a Deus, que estão vivendo de aparência, não vai subir no arrebatamento. E essa vai ser a maior vomitada. Essa vai ser a maior vomitada de Deus. Verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te vistas e não apareças a tua vergonha da tua nudez. Isso aqui era a situação espiritual deles. Aonde que estar bem financeiramente é garantia de estar bem espiritualmente? Se você não prospera, então tem algum pecado na sua vida. Não. Paulo falou assim: eu sei viver com muito e sei viver também com. Então quer dizer que quando é pouco, não é de Deus. A Bíblia também fala que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar onde? Esse povo rico aí entrar nessa situação aí? Pobre, cego, nu, desgraçado, e entrar assim no céu? Eu acho que não. Olha só agora. Deus, Ele é o próprio amor. Ele é um Pai de amor. Ele é longânimo, misericordioso, compassivo, sofredor, de grande misericórdia. Só que ouve bem, Deus também corrige e repreende. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer lhe
concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, coloca aí 1 Timóteo, versos 7, 8, 9 e 10. Vamos passando rapidinho. Timóteo, capítulo 6. Por que essa igreja era morna? Morno é algo dividido. Sabe o que Elias falou para o povo hebreu lá atrás? Por que cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. E se Baal é Deus, serviu. Eu vou mudar. Por que que nós vamos cochear entre dois pensamentos? Entre a presença de Deus e o mundo. Essa igreja, ela cocheava entre dois pensamentos. Ela não tinha um pé na igreja e um pé no mundo. Ela era morna, ela era uma igreja dividida. Irmãos, colocou? Porque nada trouxemos a esse mundo e nada podemos levar daqui. Verso 8. Tendo, porém, alimento e vestuário, estejamos com isso contentes. Verso 9. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas, nocivas, ao quais submergem aos homens na ruína e na perdição. Pois essa igreja, cega, pobre, desgraçada e nu, não estava na ruína e na perdição? 10. Ouve bem. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tiago 4:4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus vomitaria um filho? Deus vomitaria um servo? O que você acha que Deus poderia vomitar? Um inimigo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Ah, eu gosto da igreja, mas também gosto do mundo. Vamos continuar. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Eles não estavam ricos, mas espiritualmente eles estavam nus. Eles estavam servindo quem lá? Deus ou a riqueza? Pelo estado espiritual deles, o quem eles estavam servindo? A Deus ou a riqueza? Primeira Coríntios 10, 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, se nós quisermos ter vida com Deus, sabe o que é santificação? Morte é separação. E santificação também é separação. Você se separa do mundo e do mal para se aproximar de Deus. E antes de entregar o púlpito, eu tenho mais 3 minutinhos. Eu queria falar dos mercenários do Evangelho. Agora Deus vai ter que ter pena de mim. Vai ter que ter dó de mim. Trim! Tocou o telefone na casa do mercenário
do Evangelho. Aí o fulano de tal, famoso, sou eu mesmo, aqui da minha mansão aqui. Eu sou de tal igreja em tal cidade. O senhor pode vir pregar aqui na minha igreja, trazer aqui um ensinamento, trazer aqui uma instrução, seminários. Bom, preciso primeiro fazer uma listagem com você, meu querido. Aí na sua igreja tem hotel 5 estrelas? Tem. Aí você consegue alumar uma limusine para me levar do hotel até a sua igreja? E o meu cachê é não sei quantos milhões, quantos mil. Irmão, está cheio disso aí. Está cheio. Eu quero não sei quanto. Mas e aonde fica aquela palavra assim, de graça recebestes e de graça dai? Mas Jesus, já falei, ele não tinha onde reclinar a cabeça. O João comia gafanhoto e mel e vivia com uma roupa de pelo de camelo, lá sei do que lá. E eu não vi em nenhum dos profetas enriquecer. E eu não consigo entender aonde que esse tipo de procedimento faz parte do caminho estreito. Eu não consigo entender aonde esse tipo de posicionamento, de exigência, ele faz parte do caminho estreito. Tenho comigo que faz parte do largo. Tenho comigo que faz parte do largo. E se eu não estou enganado, o largo não termina no céu, termina em outro lugar. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E eu fico perguntando, aonde que essa pessoa é serva e ela se entrega para a obra de Deus? Eu não estou entendendo aonde que essa pessoa está preocupada com a obra de Deus. Aonde que ela está preocupada a se entregar como Jesus se entregou? Aonde? Quero deixar claro uma coisa. Não tenho medo do que possa sobrevir sobre mim por essa declaração. Eu condeno o enriquecimento às custas do Evangelho, da obra de Deus e do poder de Deus. Isso não faz parte, isso não tem nada a ver com Deus. E nem com a obra de Deus, e nem com a vida de Jesus Cristo não tem nada a ver. Tem o outro lado dessa moeda. Tem também aqueles que sobrevivem, não se enriquecem, eles sobrevivem do Evangelho. Eles doam a sua vida, ganham o seu salário, sustentam a sua família. Esses pastores, servos, líderes, que sobrevivem do Evangelho, que entregam a sua vida para Deus, como o pastor Jean é um exemplo para mim. O pastor Jean é um exemplo para a minha vida. Ele ganha o salário dele, ele se contenta com o salário dele, e eu vejo ele se doar para a igreja, amém? Sabe o que a Bíblia fala? Que o Senhor é digno de dobrada honra. Agora, dos mercenários do Evangelho, eu não gosto não, irmão. E antes de entregar o púlpito, quero que, coloca aí para mim, o 1 Coríntios 15, verso 58. Irmãos, eu ministro desde mocinho, eu vivo da minha plantação de figo, dou o meu dízimo, vivo da minha plantação de figo. Uma vez só eu fui pregar numa igreja lá em Várzea Paulista, e o homem me enganou, porque eu não sabia voltar,
E ele me trouxe até um certo ponto, estava eu e a Evaine. E ele queria de todo jeito que eu pegasse dinheiro. Eu falei assim, eu não pego dinheiro, porque eu vivo do meu trabalho. Paulo fazia tenda, amém? Eu vivo do meu trabalho. E tudo que eu faço é para Jesus. É porque eu amo vocês e amo a obra. Sabe o que aconteceu? Não fiquei com uma raiva, irmão. Ele pegou um dinheiro assim, amassou, falou, pastor, abre o vidro que eu quero me despedir. Eu abri o vidro, ele jogou o dinheiro dentro e saiu correndo. Foi a única vez que eu peguei dinheiro na minha vida, porque ele sumiu e não deu para devolver. Irmãos, não sou contra as pessoas que só vivem do Evangelho. Tem o seu salário. Então o irmão é convidado para ir numa cidade distante, e lá o cara quer abençoar a sua vida, mas o Senhor sobrevive do Evangelho. Uma coisa é sobreviver do Evangelho, e uma coisa é querer se enriquecer à custa da obra de Deus. Não aceito isso aí. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, antes de entregar o púlpito eu tenho que fazer isso. É dura a pregação das 7 cartas, porque 6 cartas, as igrejas estavam pecando, prostituindo, estavam mortas espiritualmente, falidas espiritualmente. Como pregar um negócio desse com flores e perfumes? Não tem jeito. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que vale a pena servir a Jesus pela vida eterna. Que vale a pena servir a Jesus pela salvação. Que vale a pena servir a Jesus porque Ele cuida de nós. E o que Ele tem para nós é suficiente. Você quer ter vitória na sua vida? Seja contente com o que Jesus te dá. E viva com o que Jesus te dá. E abençoe a obra de Jesus com aquilo que você puder. E ame os irmãos, e ame a obra de Deus, e ame a casa de Deus, porque lá no céu nós vamos receber, irmão. É lá, é lá. Amém? Vamos bater palma para Jesus. Glória a Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós temos falado, desde o início do ano, sobre salvação, sobre o céu, sobre o reino de Deus, sobre a nossa pátria, sobre não estarmos ligados, apegados a esse mundo. Estamos falando isso faz tempo. Não vai dar para chegar lá no céu e falar assim, ô Jesus, mas ninguém me avisou, ninguém falou, eu não ouvi. Não vai dar para chegar lá e falar que não sabia. Porque a primeira desculpa que a gente arruma quando a gente erra, eu não sabia, né? Não sei de nada. A gente sabe, irmão. A gente está aprendendo, a gente está ouvindo. Que nós possamos viver isso. Amém, amados? Glória a Deus. Eu fico perguntando. Primeiro um versículo que o pastor Gerson citou. Eu como marido e nós como marido, irmãos, é um versículo poderoso para nós. Né? Olha só. Versículo é 1 Timóteo 6,8. Eu vou marcar na minha Bíblia aqui, isso aqui é rema para nós, homens. Quando a mulher fala assim, marido, vamos para o shopping. Vamos comprar mais um sapato, mais uma bolsa, mais isso, mais aquilo. Irmão, isso aqui é poderoso. Marque isso aí na sua Bíblia. Marque isso aí. Pode descontrair, viu, irmão? Marque isso aí. Aí se ele é mulher, está escrito, ó, tendo porém alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Amém, amados? Eu fico me perguntando assim, são 7 cartas.
A igreja de Filadélfia é a igreja que nós queremos ser, amém, amados? É a igreja que não tinha nenhum tipo de reprovação, só bênção. Mas eu fico me perguntando, desde domingo passado, quando começou essas mensagens, domingo pela manhã, eu fico me perguntando, se Deus escrevesse uma carta para nós, para nossa igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da comunidade evangélica que se vive, da comunidade que se vive, que é o apóstolo Rui, escreve isso. Eu fico pensando, o que é que ele colocaria? Parou pensar nisso? Nós somos a igreja do Senhor. Bate no peito e fala, eu sou a igreja do Senhor. Nós somos igreja como indivíduos, né? Individualmente somos igreja e coletivamente também. Então, individualmente, o que o Senhor escreveria para mim? Para nós. E coletivamente, o que Ele escreveria para nós como igreja? Será? O que eu tenho mais pensado na ministração dessas cartas é, será que o Senhor está contente com a forma que eu estou vivendo? E que é a forma que nós estamos vivendo? Será que Ele está contente? Se Ele fosse escrever uma cartinha, o que Ele escreveria? Para mim, para você, para nós. Pense nisso. Cure a sua cabeça. Paizinho Santo, nós te louvamos, te agradecemos ao final de mais um culto. O Senhor tem falado, o Senhor tem nos exortado, o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor ama. Aliás, foi falado isso já nesta noite. O Senhor repreende e o Senhor, ó Pai amado, exorta aquele que o Senhor ama. Por isso, ó Pai, nós podemos nos sentir amados do Senhor. Que nós possamos aprender, que nós possamos reter, meu Pai, essas mensagens. Guardar, meu Senhor, no nosso coração, mas não para esconder, mas para praticar. Que nós possamos, ó Deus, entender que nós temos um céu, ó Pai amado, a ser conquistado. Aliás, ele já foi conquistado por Jesus Cristo. Nós precisamos sim aceitar essa conquista e viver de acordo, ó Pai amado, com aquilo que o Senhor pretende de nós. Precisamos entender que nós somos igreja do Senhor, um povo santo e adquirido, e precisamos viver como tal. Não podemos, meu Pai amado, brincar com o Evangelho, não podemos brincar de ser crente, não podemos brincar de te servir, mas temos que fazê-lo, ó Pai, com zelo, com toda a diligência, com todo o cuidado, porque é assim que o Senhor quer. Senhor, nos dê uma semana de vitória. Abençoa cada membro dessa igreja, abençoa cada visitante, abençoa as famílias. Se conosco, nos dê, meu Pai amado, uma noite abençoada de descanso, em nome de Jesus. Com o grande amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a igreja, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós temos a nossa cantina agora, se você pode. Pastor, mas eu não quero participar da cantina. Tem sopa para você também, querido. Tem janta. Não deixamos de fazer janta, não. Viu? Tem tudo lá para você. Nossos convidados aí, por favor, estejam presentes conosco. Que Deus abençoe. Levante a sua mão assim, ó. Vai com Deus. Deus abençoe. Vai na paz, em nome de Jesus.